Meu problema com histórias de sucesso. Artigo escrito por Jordan Herbert para o Medium no dia 18 de novembro de 2020. Você vê muitos artigos, posts e vídeos por toda a internet sobre o que é preciso para ter sucesso. Sejam as 12 coisas que as pessoas bem-sucedidas fazem de forma diferente, ou as 17 dicas dos maiores nomes do mundo, mas será que essas coisas realmente ajudam? Meu maior problema é, já que essa informação está literalmente por toda a internet, como é que ninguém conseguiu ainda? Se todo mundo tem acesso a essa informação e todo mundo tenta seguir esses conselhos, como é que tão poucas pessoas realmente conseguem? Após horas de pesquisa, finalmente encontrei uma resposta. Viés de sobrevivência. O viés de concentrar-se nas pessoas ou coisas que passaram por algum processo de seleção ou sobreviveram. Consequentemente, tira-se conclusões com base nas pessoas que superaram algo difícil ou complicado, enquanto se ignora inadvertidamente aquelas que não conseguiram devido à sua falta de visibilidade. Em outras palavras, trata-se de dar ouvidos apenas às pessoas bem-sucedidas sobre seus sucessos, ignorando os fracassos e as dificuldades que enfrentaram para alcançar o sucesso. Isso não se aplica apenas a esse contexto, pois existem muitos exemplos na vida em que conversamos com pessoas que, abre aspas, tiveram sucesso, fecha aspas, seja financeiramente, em seus relacionamentos ou simplesmente por serem ótimas em videogame. Ninguém sabe realmente o que é preciso para ter sucesso, então encare os conselhos com cautela e considere também aqueles que fracassaram. Deixe-me dar um exemplo. O conselho mais comum que ouço sobre como ter sucesso é estar preparado para correr riscos, pois você 1. Supera os obstáculos e o risco compensa, ou 2. Falha e aprende com seus erros. Embora isso pareça fazer sentido, e quanto a todos aqueles que faliram? Certamente eles também correram riscos, mas as consequências desses riscos foram fatais? Como podemos considerar seriamente, abre aspas, correr mais riscos, fecha aspas, como um bom conselho e ao mesmo tempo condenar o jogo? O jogo não é a mãe de todos os riscos? Aqui está outro breve exemplo. No livro Em Busca da Excelência, link afiliado, de Tom Peters e Robert H. Waterman Jr., vemos uma análise detalhada de 50 empresas de ponta em uma lista de 8 características chaves para o sucesso. Uma dessas empresas supostamente excelentes é a Kodak, que, caso você não saiba, declarou falência em 2012, apenas 7 anos após o lançamento do livro em 2005. A Kodak não é a única empresa desse livro a falir. Dana, Delta e Kmart também estão na mesma situação, e as outras organizações mencionadas no livro tiveram um desempenho muito abaixo da média do mercado. Então, essas empresas eram realmente excelentes? Podemos confiar nessas recomendações? A verdade é que, se você só der ouvido a pessoas bem-sucedidas e ignorar os fracassos, terá uma visão muito distorcida da vida. Fundamentalmente, todos os conselhos são subjetivos e baseados na perspectiva individual. Assumir riscos inteligentes, entre parênteses, pode valer a pena, mas somente se você trabalhar duro e de forma inteligente para alcançá-los. Contudo, receber conselhos pode ser útil se você souber extrair o valor do que a pessoa está dizendo, mas é bom ser cético e questionar a relevância do que você ouve, especialmente se você estiver conversando apenas com aqueles que tiveram sucesso. Resumindo, conselhos para ser bem-sucedido em qualquer área podem ou não ser bons. Você não deve levar tudo ao pé da letra, mas sim considerar o que faz sentido para você e sua situação, porque só você sabe o que está passando. Não existe receita de bolo para ter sucesso em qualquer área, e se existisse, não existiriam pessoas fracassadas. Podem haver 1 milhão de condições que diferem de você para a pessoa que está te dando um conselho. Idade, sexo, conexões, família, educação, dinheiro, aparência, até a localização geográfica são coisas que não podem ser descartadas como relevantes. Eu já mencionei isso até em outros vídeos, mas alguns gênios da indústria dos videogames, por exemplo, sem desmerecer o esforço e talento deles, a qualidade de suas obras de forma alguma, mas eles tiveram assim oportunidades de trabalhar com algumas das maiores empresas do mercado, mesmo quando eles eram completos amadores ainda, sabe? Como é o caso do criador de Papers, Please, ou o autor de Eragon também, que a família já tinha várias conexões com várias pessoas importantes dentro do mercado literário. E o mercado de autoajuda hoje em dia é maior do que nunca, eu acredito, e a gente é vendido todo tipo de conselho que
às vezes não faz sentido para a maior parte da população. Coisas como vai acordar às 4 da manhã para correr de madrugada na rua, sendo que muitas localidades do Brasil isso é pedir para levar uma facada, tá ligado? E às vezes nem é uma questão do conselho não fazer sentido no seu contexto específico. Às vezes o conselho é merda mesmo e a pessoa chegou lá em cima por um motivo completamente não relacionado a ele. Tipo a Kodak, que foi mencionada aqui numa das empresas mais competentes de todas. E como você deveria seguir o exemplo dela e seus líderes. Porra, a Kodak tinha um monopólio da indústria de fitas, tá ligado? E eventualmente ela veio a atirar no próprio pé. Ela foi uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo, enquanto ela não teve nenhum competidor praticamente. Como você pode assumir que qualquer pessoa envolvida nessa empresa tem qualquer conselho útil para te dar, então, sabe? E outra coisa também, às vezes o conselho se aplica a você, às vezes você se encontrava exatamente na mesma situação que a pessoa que está te dando o conselho, e você replica tudo palavra por palavra, passo a passo, e continua não dando nada certo na sua vida. E muitas vezes isso é um problema sistemático, que a sociedade foi construída de forma para que realmente não desse certo para você, para que houvesse apenas uma pequena quantidade de pessoas que seriam uma exceção e uma esperança para os outros, como você que está seguindo o conselho delas, sabe? Tipo, para cada uma pessoa de cor que faz sucesso com sua música e sai da periferia, tem tipo 200 outras que estão sofrendo todo tipo de violência sistemática. E pode apostar que essa que deu certo, deu sucesso para ela, já foi inclusa no cálculo para manter as pessoas na sua situação indigna há muito tempo. Pessoalmente, eu não acho que dar conselhos ou tentar melhorar a vida de outras pessoas dessa forma é algo necessariamente ruim, mas eu acho que é sim algo necessariamente ruim vender a ideia de que se você fizer exatamente o que essa pessoa está te sugerindo, você vai sair da pobreza, ou vai se tornar uma pessoa extremamente atraente, ou vai ficar famoso, ou o que seja, sabe? Não, simplesmente não é assim que funciona. E isso é assumindo que a pessoa que tá te dando os conselhos realmente chegou a algum nível de sucesso em primeiro lugar, né? Não é incomum que as pessoas tentem primeiro vender a ilusão de que tem sucesso como um meio de alcançar o sucesso em primeiro lugar. Enfim, me diga o que você pensa sobre isso nos comentários, se inscreva no canal, deixa um like, tudo isso. E se você gosta de ler artigos interessantes, eu vou deixar o link desse que eu acabei de ler na descrição. E também o link para o meu blog, onde eu também tenho artigos originais lá. Não apenas isso, no meu blog você pode ler ou baixar meus livros e contos e jogos totalmente de graça. Enfim, valeu, falou, até a próxima.